Podcast Além do Código. Além do Código. Aqui no canal Programador Cego. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui no Além do Código. E hoje eu vou bater um papo aqui com a Débora. Como pronuncia seu sobrenome? É Halp? Isso, Haupt. Halp. Vou bater um papo aqui com ela. Ela é audiodescritora, vai contar um pouco aqui da experiência, do trabalho dela. Então, Débora, seja muito bem-vinda e muito obrigado por aceitar participar do meu podcast. Imagina, William, para mim é um grande prazer sempre falar sobre audiodescrição e então, com certeza, vai ser um papo muito, muito bacana. É uma honra ter você aqui. E a pergunta assim, que eu sempre começo fazendo no podcast é a respeito da deficiência do convidado. No seu caso, a sua é deficiência física, né? Isso, exatamente. Aos 26 anos, eu sofri um acidente de moto e fiquei tetraplégica. Então, já são aí 18, quase 19 anos. Então, já tenho uma boa estrada aí como pessoa com deficiência. E tenho, enfim, trilhado os caminhos possíveis dentro das limitações, né? Mas feito, enfim, acho que consegui superar, né? Aquilo que a deficiência realmente ela não me limita, né? Sim. E aí, como foi o processo de adaptação, aceitação? Creio eu que não deve ter sido fácil, né? Não é fácil porque é uma mudança muito grande de vida, né? Uhum. De repente a gente se vê assim, de um dia para o outro, né? Sem os movimentos e realmente, assim, desde o meu trabalho, a minha casa, né? Tudo teve que ser repensado. E na época eu trabalhava como professora de espanhol e tentei até algumas vezes voltar para a sala de aula e não me frustrei um pouco, assim, foi difícil tentar essa retomada e acabei então resolvendo investir em estudar sobre tradução. E nos estudos da tradução eu encontrei a audiodescrição na minha vida, assim, e foi transformador, porque eu me dei conta que em determinado momento da minha vida, quando realmente eu me dediquei vamos dizer assim, a causa das pessoas com deficiência, tanto daqui no meu município, através de uma associação, através do Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E quando eu voltei o meu trabalho também para essa área, parece assim que tudo deslanchou, sabe? Culminou assim com realmente viver a minha vida pensando, né, e voltada para as pessoas com deficiência, tanto as que são como eu, que têm uma deficiência física, né, quanto para aquelas pessoas que têm deficiência visual que acabam utilizando a audiodescrição. Sim. E como foi enfrentar, né, lidar o capacitismo, né? Que igual aqui no meu podcast, a maioria dos meus convidados são deficientes visuais, como eu, né? E a gente sempre fala dos capacitismos que a gente sofre, mas as outras deficiências também sofrem, porque não sei se é por mal ou não, mas as pessoas sem deficiência acabam sendo capacitistas por não entenderem muita realidade. E como foi aí você enfrentar, lidar com tudo isso? Com certeza. A gente enfrenta atitudes capacitistas praticamente todo dia, né? Desde, assim, na minha vida pessoal, né? Que eu sempre brinco, assim, que quando eu tô no supermercado, eu costumo não olhar muito pro rosto das pessoas, porque às vezes eu tenho a sensação, assim, que, né, me olham como se fosse algo muito fora dos parâmetros, né? Eu tenho bastante dificuldade em tocar minha cadeira, porque apesar da tetraplegia, eu tenho o movimento parcial dos braços. Então, eu tenho bastante dificuldade de tocar minha cadeira, né? Eventualmente eu saio com uma cadeira motorizada, mas também às vezes não tem, né, acessibilidade suficiente para poder usar ela. E dentro
do trabalho, então, é muito complicado, porque quando as pessoas me contratam sem me conhecer, né, sem saber que eu sou uma pessoa com deficiência, isso, né, acontece assim com a maior das normalidades. Mas quando eu vou fazer um trabalho onde eu vou presencialmente, né, fazer uma audiodescrição ao vivo, a gente nota assim o olhar das pessoas muito forte, assim, né, de opa, é tu que vai fazer, né, tipo, como assim? E é legal também porque depois eu acho que desmistifica um pouco. Sim. E as pessoas acabam se dando conta, né, da potencialidade e dizem, opa, peraí, né, dá certo. E não é pelo fato de ela ser cadeirante que, né, que ela tem uma deficiência que ela não possa fazer o trabalho de audiodescrição. Sim. E então, assim, a gente enfrenta isso todo dia, aquelas falas, né? Ai, que pena, ela é tão bonita, mas tá na cadeira de rodas. São Essa coisas, é clássico, né? Tem assim, meu Deus, eu já tive assim cada vivência, né? Da pessoa chegar pra mim e perguntar, mas tu nunca tentou se levantar da cadeira? Sabe, são coisas assim que até chocam, né? Nossa, é como alguém me perguntar, você nunca tentou enxergar, focar o olho? Então é uma coisa muito doida. E eu brinco assim que tem dias, né, que eu tô bem e eu enfrento numa boa os olhares, né, as falas, porque um belo dia no elevador entra uma pessoa e pergunta o que houve. Olha, minha senhora, não houve nada, houve alguma coisa com a senhora, porque aqui tá tudo bem. O elevador tá funcionando. Exatamente, né? E eu tive uma filha depois do meu acidente, né? E então as pessoas também, meu Deus, mas e foi inseminação artificial? Como é que é? As pessoas ficam muito curiosas. E querem fazer 1000 perguntas, né? Eu brinco que essas não foram nas escolas, deve ter faltado as aulas de como os bebês são feitos. Exatamente, né? Então, é impressionante como a cultura, né, tá enraizada nas pessoas. E eu vejo, assim, o quanto é importante a gente, nós estarmos na rua para mostrar para essas pessoas, né, que nós temos capacidade. Sim. E isso acaba, vamos dizer assim, ensinando aos pouquinhos, né, de que nós temos que falar sobre isso e mostrar para as pessoas que a gente tem muitas capacidades, né? Sim. Inclusive, essa é a ideia também desse podcast, né? Apesar de ter convidados, na maioria, deficiente visual, porque é a minha realidade, é com quem eu tenho mais contato, mas a ideia é poder trazer pessoas com outras deficiências e mostrar que a gente é só ser humano. Exatamente, né? E todos nós temos dificuldades, né, William? Uhum. E com deficiência ou sem deficiência, todos nós temos um monte de dificuldades e outras tantas qualidades e possibilidades, né? Sim. Como eu sempre falo isso aqui, né? Que enxergar é só uma coisa que eu não faço. Mas faço outras, assim como andar é só uma coisa que você não faz, mas faz outras coisas. Exatamente. Então, é importante falar sobre isso, né? Sem dúvida. Sim. E eu até sempre falo isso aqui no podcast também, até peço desculpa para os ouvintes falar isso de novo, né? Que parece que no nosso caso, pessoas com deficiência sempre tem dois extremos, né? Ou bota na posição de inútil, coitado, não consegue fazer nada, ou a gente vira herói, nossa, que exemplo de superação, e a gente é só ser humano tentando viver cada dia. Exatamente, é bem isso mesmo, assim. E, claro, a gente entende que as pessoas muitas vezes se inspiram, né, em histórias, e acho que é bacana ser valorizado pelaquilo que a gente faz, né?
mas tudo dentro, né, de uma, vamos dizer assim, de uma normalidade de que qualquer pessoa poderia, né, ser, né, sei lá, ganhar um prêmio pelo trabalho que faz, né, mas não por ser uma pessoa com deficiência, né. E você até comentando, né, quando você sai, você não costuma olhar muito para as pessoas, né? Tem a impressão que as pessoas estão olhando. No meu caso, quando eu saio aqui na rua com a minha mãe para praticar com a bengala, ela até fala que as pessoas estão olhando para mim. Acho que deve ser porque eu sou muito bonito, né? E acho que elas não conseguem parar de olhar, né? Certamente. Mas se para isso elas aí. tem algum problema em ver alguém com a bengala, se é algo curioso para elas, eu não ligo de me olhar, não. É complicado, né? Então tem aqueles dias que realmente incomoda bastante. E, enfim, são várias formas, né? Essas são as que vêm agora à mente, assim, mas nesses 18 anos, eu já vivi várias coisas bem curiosas, né? Em termos de capacitismo, eu acho que tu também já deve ter vivido. Sim. Quando você tá com outra pessoa, você sofre aquele capacitismo claro da pessoa não se dirigir diretamente a você, falar com a pessoa que tá do lado? Sem dúvida. Nossa, muito, né? E principalmente para mim que eu tô na cadeira de rodas, eu fico mais baixa, né? Do que a pessoa que tá em pé. Então, muitas vezes a gente chega num local onde tem aqueles balcões extremamente altos, né? E eu não consigo nem olhar para a pessoa que está ali atrás, né? Então isso também são coisas assim, são barreiras pequenas, mas que dificultam até nesse sentido, porque tu não consegue nem ter o contato olho no olho. E aí, lógico, aí tá o meu marido do lado, ou a minha filha, a minha mãe. E aí é certo que as pessoas acabam se dirigindo para eles em vez de falar comigo, né? Sim. Enquanto no caso, às vezes, o que que ele tem? Vai no restaurante, o que que ele vai querer? Exatamente. Nossa, é muito difícil. E também assim, né? Quando vem a gente pede, né? Pede uma bebida. Eu adoro tomar um drink, uma coisa assim. E as pessoas quando vem, né? Vem o garçom, fulano, esse drink é para quem, né? E eu digo que é para mim. Muitas vezes, assim, a gente sente isso. Né? Tipo, como se a pessoa com deficiência não pudesse, né? Beber, se divertir, enfim, dançar. Eu dancei muito quando era jovem, conheci o meu marido, inclusive, dançando num centro de tradições gaúchas aqui do Rio Grande do Sul. E nós, então, sempre fomos, assim, aquele casal que, quando ia para uma festa, a gente dançava da primeira à última música. E eu continuo assim, porque eu continuo sendo a mesma, né? Só que hoje eu danço diferente. E eventualmente as pessoas ficam, assim, numa euforia e pegam a minha cadeira e saem me levando como quem dissesse assim, deixa eu dançar com ela, não sei o que as pessoas pensam e me levam embora, e, enfim, né, são coisas engraçadas. Sim. Como você falou, tem dia que a gente não tá muito bem com esse tipo de coisa. Na maioria das vezes a gente consegue levar numa boa. Sim. Uhum. E aí, né, você falando depois, todo o processo de adaptação, você foi ser tradutora, aí achou a audiodescrição, aí você se encontrou, amou esse tipo de serviço? Exatamente, foi assim uma casualidade, uma pessoa falou para mim sobre a audiodescrição e eu comecei a pesquisar sobre isso e para mim foi fantástico, assim, porque eu fui descobrindo, fui fazendo cursos, né? Isso foi lá por mais ou menos 2017, 18, quando eu comecei a fazer alguns estudos na área. E cursos livres, enfim, porque também não existia, e ainda hoje não existem muitos
muitos cursos, né, na área da audiodescrição. E aí as coisas foram acontecendo e fluindo para mim muito bem, assim, e tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas dentro da área da tradução, mas que também trabalhavam com audiodescrição. Uma delas foi a professora Ana Júlia Perrotti Garcia, que foi, assim, uma mestra para mim no início dos meus estudos, e ela me deu várias oportunidades também para começar, né, para iniciar na área, e aí eu comecei a me realizar, assim, e veio a pandemia, e aí foi bem interessante, assim, porque num momento em que nós estávamos todos, né, dentro das nossas casas, começaram a surgir essas lives todas que aconteceram, desde lives de shows, empresas, né, fazendo os encontros e treinamentos com seus funcionários online, e isso abriu um campo muito grande dentro da audiodescrição. E aí eu tive, assim, um momento muito bom de prática, de trabalho, né, fazendo esses eventos ao vivo, e depois disso tive a oportunidade, então, de fazer a pós-graduação na Universidade da PUC de Minas Gerais, na primeira turma que abriu da PUC, e na época já não tinham outros cursos de pós-graduação em audiodescrição. O único que havia tido foi na Universidade Federal do Ceará, mas que foi apenas uma edição, né, do curso. E aí eu disse, agora vai ser a minha oportunidade, porque provavelmente a PUC não teria esse curso totalmente online se não tivesse sido a pandemia. E como eu estou no Rio Grande do Sul, seria inviável para mim né, poder fazer, né, a especialização. E, nossa, e aí foi fantástico, porque foram 2 anos, assim, de muito estudo e muitas portas se abriram, e hoje, então, eu trabalho exclusivamente com audiodescrição, tanto fazendo filmes para streaming, vídeos, materiais, né, com imagens estáticas e por aí afora. Legal. E a Luciane Molina, né, a Lu, que passou seu contato, inclusive ela tem que voltar aqui no podcast, viu, Lu? Ela comentou também da sua dificuldade no começo de fazer audiodescrição ao vivo, porque as cabines não eram adaptadas para receber cadeira de rodas, né? Exatamente. E aí a gente pensa, né? É um recurso de acessibilidade, né? E o material, né? O que é usado para proporcionar acessibilidade não tem acessibilidade. Então, realmente, assim, é uma dificuldade bem grande. O que acontece hoje é que eu utilizo um abafador daqueles que se segura na mão, assim, né? E então faço a audiodescrição sem cabine, porque realmente as cabines, essas alugadas, cabines à prova de som e tudo que seriam as ideais, né? Elas realmente são muito pequenas e, enfim, não tem essa possibilidade, né? E esse ano até foi bem interessante, eu fiz um trabalho no Natal, aqui numa cidade que se chama Dois Irmãos, aqui no Rio Grande do Sul, junto com a Milena Ais, que a Milena é da Imaginativa Audiodescrição, aqui de Caxias do Sul, e a gente trabalha juntas em muitos momentos. E nós tivemos um contratante, então, que foi esse evento do Natal, que eles fizeram uma cabine
adaptada para mim. Então foi muito bacana, porque eles estavam preocupados em realmente oferecer, né, acessibilidade para mim poder trabalhar. Então foi muito bacana. Eu me senti assim muito valorizada, porque não é todo mundo que tá afim, né, de ter que fazer uma cabine diferenciada, enfim, porque aquela pessoa tem né, uma limitação, uma deficiência, enfim. Então foi uma experiência bem interessante. Imagino. E hoje, né, eu vejo que o catálogo de coisas com audiodescrição está crescendo bastante. Ainda é pouco comparado ao número de coisas que existem, mas já melhorou bastante. E hoje eu fico já bem feliz em, às vezes, pegar um filme ou uma série e ver lá que tem audiodescrição e saber que eu vou conseguir consumir o conteúdo como qualquer pessoa, né? Não vou ficar boiando mais naquelas cenas visuais que não tem diálogo nem nada, só tem lá uma música de fundo e a gente não sabe o que está acontecendo. E com a audiodescrição a gente consegue ter acesso a essas informações. Sim, sem dúvida. E hoje que a gente está assim, realmente cercado por imagens, né, William, o tempo inteiro, né? Instagram, Facebook, Netflix, televisão, celular. Então, eu acho assim que a gente está vivendo um momento em que a gente está realmente muito exposto a esse mundo imagético, né? Então, tem que produzir acessibilidade, porque as pessoas têm o direito de consumir e de poder, né, aproveitar o que essas ferramentas têm de bom, né? Sim. Igual, eu ainda não utilizei esse recurso, mas vou querer usar assim que eu estiver andando bem com a bengala, poder sair mais sozinho, que é lá o Movie Reading, né? Que é a gente pode ir no cinema e pelo aplicativo do celular a gente sincroniza lá com o filme e aí bota um fone e consegue escutar a audiodescrição do filme que está passando na tela. Acho isso bem legal. Com certeza, sensacional. E tem que ter, né, um número grande aí de filmes disponíveis, porque quem não gosta de estar numa sala de cinema, né, uma sensação totalmente diferente de tu assistir um filme na tua casa. Sim. E as pessoas têm que ter, né, esse direito. E já foi a lei, né, que obriga as salas de cinema a ter os aparelhos de audiodescrição já foi postergada tantas vezes, né? Então a gente vê assim que não é fácil, né? Não é fácil, mas a gente tem que estar aí firme e forte. E esse recurso é legal, porque aí não precisa de ter uma sala própria com o filme com audiodescrição. Não, a gente sincroniza com o aplicativo e podemos ir assistir com outra pessoa, com um vidente, que só eu vou escutar a audiodescrição e ele vai assistir o filme normal, usando tá com o fone lá, e os dois assistindo. Sim, é verdadeira inclusão, né? Porque, na verdade, é isso, assim, a gente quer poder estar juntos, né? E é isso aí. Mas também, assim, é interessante, sabe, que já participei de algumas iniciativas, né? Tipo, como um teatro, onde nós fizemos audiodescrição aberta. E foi muito interessante, assim, como foi uma coisa natural, como todas as pessoas puderam assistir. Claro que tudo isso foi bem pensado, foi ensaiado, né? Nós fizemos até ensaio, assim, com os atores, com a audiodescrição, para poder realmente ter uma coisa bem fluida, e funcionou muito bem, assim. Então, é bacana também pensar que não existe só uma forma, né, para que as coisas sejam acessibilizadas, enfim, para todos, né? Sim. Existe algum trabalho, alguma audiodescrição que você fez assim que te marcou? Talvez essa do Natal que você mencionou aí na Cidade dos Dois Irmãos, ou teve algum trabalho assim que você gostou de ter feito? Eu tenho assim, tido a oportunidade de conhecer, de ter contato com conteúdos fantásticos, assim, pelo Brasil todo,
É interessante porque eu estou aqui no Rio Grande do Sul, mas tenho feito trabalhos para Rio de Janeiro. A gente conhece a cultura dos outros locais, então é muito rico isso para o audiodescritor, porque a gente tem a oportunidade de, além de estar fazendo o que gosta, né, que é uma coisa que eu gosto muito, eu sempre gostei muito de poder escrever, então eu tenho muito prazer assim em fazer os roteiros e tudo mais, e ainda trabalhar com cultura, então exposições de arte, documentários, histórias em quadrinhos, com assim com temáticas culturais, né? Trabalhos que, inclusive, a Lu é uma parceiraça minha, assim, como consultora. A gente trabalha muito bem juntas e, inclusive, narrando também, porque eu comecei a experimentar um pouco a narração e tem sido maravilhoso, assim. Nesse Natal agora, como tu comentaste ali, né, em Dois Irmãos, uma peça de teatro maravilhosa. Então, poder fazer, poder criar esses conteúdos e estar, assim, ligado com a cultura, eu acho que é assim, uma oportunidade que poucas pessoas talvez tenham profissionalmente de poder conhecer tanto enquanto estão trabalhando, né? E é legal hoje ver que a gente tem, né, esses espetáculos, teatro, ópera, até museus com o recurso da audiodescrição, né, para o deficiente visual poder consumir cultura como qualquer outra pessoa. Exatamente, e ter acesso a tudo, né? Poder realmente assim ver, né, o quadro, uma pintura, enfim, como tu dissesse aí, uma ópera, de repente, descobrir realmente, né, o que, assim como as outras pessoas. Então, é uma honra, assim. Durante esse ano de 2024, eu trabalhei durante uns 6 meses, mais ou menos, fazendo aquele seriado do Cobra Kai na Netflix. Não sei se tu conhece. Sim, não conheço, só não assisti ainda. Eu sei que é lá do universo do Karate Kid, né? Isso, exatamente. Então, são oportunidades fantásticas, porque talvez eu nem tivesse assistido a série, e eu digo hoje que eu sou apaixonada pelos personagens e fico com saudade dos personagens depois que o trabalho acaba. Já sabe o que vai acontecer antes de todo mundo. Sim, exatamente, né? Tem essas coisas também. Então, é uma coisa, assim, muito, muito gostosa, sabe? Eu realmente me realizo muito no meu trabalho. E você mencionou aí também a respeito das histórias em quadrinhos, que a Lu até mencionou um projeto que vocês fizeram, né? A audiodescrição de quadrinhos. Foi isso que chamou muito minha atenção, porque quando eu era criança eu ainda enxergava, gostava bastante de ler as histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, né? Aí depois hoje perdi a visão e aí eu ainda sinto falta de ler quadrinhos. É legal saber que hoje já tem esse recurso, né? Pra a gente também ter acesso a isso, que não só obras, filmes, seriados, mas poder histórias em quadrinhos também é algo legal pra gente consumir. Claro, e nós fizemos esse site, eu e a Lu, durante o curso de especialização em audiodescrição que nós fizemos, fomos colegas, e num dos trabalhos de final de disciplina, então nós criamos esse site, que é um site que tem charges, tirinhas, histórias em quadrinhos com audiodescrição. E começamos ali com a ideia, né, do trabalho, realmente, do trabalho da especialização. Depois até a Lu acabou escrevendo um artigo também sobre a criação desse site, e eu participei com ela também
desse artigo. E nós seguimos fazendo e postando conteúdo nesse site, porque foi uma coisa muito interessante, assim, poder deixar esse conteúdo, enfim, para que as pessoas possam consumir, tanto a pessoa com deficiência visual, quanto eventualmente um professor que queira utilizar uma charge, uma tirinha numa escola, para poder, enfim, levar um conteúdo acessível a todos os alunos. Então essa é a ideia, assim, que as pessoas possam ter esse acesso. A gente posta aí uma vez por semana sempre uma tirinha, ou uma charge, ou uma história em quadrinhos, e o site está lá no ar e fica disponível para que as pessoas possam navegar, consumir, enfim. Legal, né? Depois, gente, a Débora me passou o link, eu deixo aí na descrição, pra vocês ir lá darem uma olhada no trabalho, Isso, com prestigiar esse tipo de certeza. serviço. E também, até né, William, que as pessoas, assim, eu sempre digo isso para a Lu, né, que as pessoas peçam, de repente, aquilo que gostariam de ver, né? Nossa, tal história, tal quadrinhos, né? E a gente poder fazer essa troca, ter essa troca, seria uma coisa bem bacana também. E como, no caso, é feita a audiodescrição de quadrinhos, né? Porque cada mídia, acho que tem lá o seu método. No caso dos quadrinhos, descreve tudo que está lá no quadro, depois o diálogo, como se fosse uma história em prosa. Não, a gente faz uma leitura, vamos dizer assim, primeiro, dos personagens que vão aparecer na história. Então, descrevemos eles e mais ou menos o layout que a gente encontra em cada página, né? Vamos supor que uma página tenha 4 quadrinhos, né? 2 vamos dizer, na parte superior e 2 na parte inferior da página. E aí, depois que a gente dá um parâmetro geral da história, do que vai acontecer, então a gente descreve quadrinho por quadrinho. E então coloca lá, quadrinho 1, né? Q1, geralmente. E aí então coloca o que acontece, a ação, né, que está acontecendo ali, e o diálogo. Então, já formatado ali a ideia de que personagens são. E então ali o quadrinho fica só mesmo com a parte da interação e do diálogo. E aí flui de uma maneira bem gostosa, assim, porque para que haja uma fluidez mesmo, né, desse conteúdo, como um quadrinho, como uma pessoa leria esse quadrinho se ela não tivesse uma deficiência visual, né? Sim. Legal. E mais coisas com audiodescrição surjam, né, pra gente poder consumir bastante. Com certeza, com certeza. É isso, assim, eu acho que existem muitas possibilidades, né, hoje, com QR Code, com a internet, né, é possível a gente colocar acessibilidade em muitas coisas, né. Eu já trabalhei também com grafites, e é uma coisa que eu adoro descrever grafites, e é bem interessante, assim, já trabalhei num projeto em que a pessoa pode acessar por um site, né? E em outro projeto em que foram colocados QR Codes nos próprios muros, na própria pintura do grafite, e depois, então, uma gravação de áudio para que as pessoas possam acessar pelo celular. É bem interessante. Legal. Será que seria possível audiodescrever um filme do Charles Chaplin? Olha, possível lógico que fica, né, o audiodescritor vai falar muito, mas é possível, com certeza. Será que não encarariam como, tipo, perverter a obra, já que a obra foi idealizada para ser muda mesmo? Olha, mas, né, eu acho que hoje é isso aí, é uma releitura, talvez, né? Sim. Mas sem dúvida que seria possível.
Até uma coisa interessante, né, de se pensar. Talvez não fizeram isso por, sei lá, não haver demanda. Acho que nenhum cego mostrou interesse em querer assistir Chaplin. Pois é, mas olha, é bem interessante essa tua chamada aí. Gostei dessa ideia. Vou numa hora dessa que eu tiver um tempo que possível, assim, vou dar uma experimentada no Charles Chaplin. Sim. Mas como você falou, né? O audiodescritor só vai falar, né? Vai ter que descrever tudo, tentar imaginar o que o Chaplin quis passar lá com, com o que ele tá fazendo. Lógico, exatamente. Mas é muito interessante isso, porque fazer essa tradução, né, das imagens sem inferências, né, sem interpretações, é um exercício bem interessante também para a gente e acaba que a gente desenvolve um olhar também diferente para as coisas e para que a gente consiga enxergar os detalhes e tentar realmente ler aquela obra como um todo, né? E as pessoas que enxergam muitas vezes gostam de ouvir a audiodescrição porque encontram detalhes que não viram, que não prestaram atenção, ou então é interessante também como a audiodescrição ela pode servir também a outros públicos, né? Sim, sim. Isso até é interessante. Isso até acontece, por exemplo, quando eu demonstro para os meus familiares, amigos, assim, o Be My Eyes, eu tiro uma foto, eles veem a descrição, e aí eles acham interessante, assim, às vezes a descrição, e falam, nossa, olha, ele pegou aquilo ali, e realmente, eu nem tinha visto aquilo tá ali mesmo. Isso aí. É bem interessante, exatamente. E falando do Be My Eyes, entrando aí num assunto mais, até talvez polêmico, não sei, como que você enxerga aí as inteligências artificiais na audiodescrição? Eu acho que elas são úteis. Às vezes, a gente mesmo coloca uma imagem numa inteligência artificial que faça a leitura, para a gente entender o que surge dali, porque às vezes a gente também tem dúvida daquilo que a gente está vendo, né? Sim. E algumas pistas interessantes podem surgir de uma inteligência artificial. Agora, o que a gente nota muito é que há uma distorção bem grande, né, nos resultados, assim, porque como eu acho que, vamos supor, né, uma foto, até eu estava vendo esses dias com a Lu mesmo, uma foto sobre um pé de figos. E ele dá uma ideia daquele pé de figos, talvez, como alguém, né, como a inteligência artificial encontrou nos bancos de dados. Agora, ele diz coisas que não estão ali, né? De repente, ele diz que as folhas são grandes e brilhosas e, na verdade, aquelas que a gente está vendo não são. Né? Que o fruto, né, ele está maduro e, na verdade, o fruto não está maduro. E, então, é interessante, mas, realmente, eu acho que essa leitura que o audiodescritor faz, né, que a pessoa humana faz, ela não vai poder ser totalmente substituída, por mais que essa inteligência evolua. Talvez haja um trabalho em conjunto, né, da inteligência artificial com o olhar do audiodescritor. Na própria tradução, quando eu comecei a trabalhar com tradução, foi justamente no momento das traduções automáticas, quando entrou a tradução automática. E aí o tradutor, ele se transformou num grande revisor de textos, né? Então, muitos trabalhos hoje, eles chegam já traduzidos por uma inteligência artificial, um tradutor automático, mas ele não vai ter a fluidez da língua né, escrita pelo tradutor. Então, precisa dessa
vamos dizer, dessa lapidação, assim, do olhar humano mesmo. Tem uma amiga minha falando que uma vez foi usar o Google Tradutor numa notícia, aí ele foi traduzir lá a notícia sobre o Bill Clinton, e aí traduziu como Tasha Clinton. Tem erros grotescos, né? E assim também com a leitura das imagens, né? Porque eventualmente aquela imagem não vai ser decodificada como ela deveria, né? E realmente é muito interessante. Acho que, assim, para o uso do dia a dia, eu imagino vocês, né, com um aplicativo como o Be My Eyes, é muito interessante ter essa coisa rápida, né, que te ajuda nas coisas pequenas do dia a dia, mas realmente não dá para confiar 100%, né? Sim. Uma vez eu tirei uma foto da cozinha aqui de casa com o Be My Eyes, e ele descreveu que o filtro que estava em cima da pia era uma cafeteira elétrica. Exatamente. Deve ter pensado que era café filtrado. E tu que daqui a pouco nem tinha cafeteira elétrica, ganhou uma cafeteira. Né? Aí uma pessoa, opa, acho que vai fazer um café, então. Exatamente. Então a gente vê coisas bem, bem grotescas, fora as interpretações, assim, de colocar coisas, né, palavras que não agregam como descrição, né? Enfim, parâmetros. Ela infere muito, né? Ela fala se é bonito, feio, quando não é a função do audiodescritor fazer isso. Exatamente. Então ela faz ali interpretações que realmente não agregam, né? Não são úteis como descrição mesmo. A ideia da IA mesmo é ela ser uma ferramenta, né? Acho que ela nunca vai substituir ninguém, mas enquanto ela for usada como uma ferramenta, ela facilita muito o trabalho. Igual eu sou programador, a IA me ajuda bastante na hora de desenvolver algum código, só que eu não tenho como simplesmente pegar um código lá que ela gera, dar um Ctrl+C e Ctrl+V. Tem que analisar, corrigir e entender aquele código até para saber se está errado, né? Então, a pessoa que vai usar a IA também tem que entender do assunto que a IA está tratando até para corrigir, né? Exatamente. E tanto é que a gente vê, por exemplo, que quando se encontra ali uma descrição, né, no Instagram, ele identifica parcialmente, né, o que há numa imagem. Mas é uma coisa assim extremamente primitiva, né? E realmente é isso. E daqui a pouco a pessoa acha que tá vendo uma cafeteira e na verdade aquilo era um filtro. E aí, né? Tu pensa que tu tá comprando, né, uma coisa e é outra, enfim. Mas realmente como uma ferramenta, eu acho que veio para ficar, isso é certo. Mas, né, tem que ser usado com muito cuidado. E sempre a audiodescrição precisa de um profissional e de uma pessoa com deficiência para fazer, né, realmente um trabalho que seja validado e que realmente esteja de acordo, né, com as diretrizes e com, enfim, o que se espera, né? E a IA também, ela faz algo que também não pode ter na audiodescrição, que às vezes é descrição subjetiva, né? Do tipo, parece ser. Isso não pode ter o Be My Eyes, que é craque nisso. Parece ser tal coisa. E a audiodescrição não é parece ser. Tem que ser objetivo, descrever aquilo que é, não deixar dúvida. Justamente, né? Tu pode até eventualmente fazer uma comparação, né? Se aquilo vai ajudar a pessoa a imaginar uma determinada forma abstrata, mas jamais, né, enfim, inferir ali com coisas subjetivas que não agregam realmente, né, para a pessoa que tá usufruindo ali do recurso. Que nessa da cafeteira mesmo, o Bimais, ele falou, em cima do pia tem algo que parece ser uma cafeteira. Não parece ser. O audiodescritor tá vendo, ele não pode falar o que parece ser.
É verdade. Exatamente. Então, a gente tem que aprender a lidar com essas ferramentas, né? Uhum. E no seu dia a dia, você consome coisas com audiodescrição? Você, quando vai assistir um filme ou uma série, você bota audiodescrição também? Eventualmente eu coloco, sim. Não assim né, quando vou assistir um filme com a minha família e tal, difícil. Geralmente a gente acaba assistindo sem a audiodescrição. Mas eu gosto muito de ouvir, até para ir alimentando assim descobrindo né, formas, às vezes de dizer as coisas. Acho que a gente tem que estar sempre aprendendo, inclusive com os outros, né? Porque a gente faz, claro, aquilo que a gente acha que é o melhor, mas com certeza sempre se tem muito a agregar, né? Então, se eu tiver alguma coisa que eu possa acessar, com certeza, de vez em quando eu tô lá fazendo as minhas leituras também. Mas você consegue desligar o modo audiodescritora ou você sempre fica, acho que isso eu teria feito desse jeito, ou teria descrito assim? Não, a gente tá sempre meio ligado, né? Assistindo um filme e diga, meu Deus, tem que descrever essa cena, esse filme ia dar trabalho, aquele não ia dar trabalho, esse ia ser legal e tal. E com certeza a gente fica com o olhar treinado, né? Uhum. Acho que qualquer profissional, ele não consegue, né, quando ele vai ver o mesmo trabalho feito por outra pessoa, eu acho que ele não consegue desligar o modo crítico, né? Ele vai acabar avaliando. Com certeza a gente né, acaba prestando atenção ali e vendo as coisas, claro, não com o objetivo de criticar o trabalho do outro, né? Mas até de aprender mesmo, eu acho, assim, sabe? Olha que interessante a forma como né, essa pessoa descreveu. Tem cenas que são muito desafiadoras. Então, é bacana, assim, poder também ver como que os outros profissionais trabalham, né? Uhum. E você tem deficientes visuais na família? Não, na minha família não. Eu conheço algumas pessoas com deficiência visual na minha cidade, que nós aqui somos bastante organizados em associações e trabalhamos muito em conjunto. As pessoas com deficiência, todas as deficiências do município, assim. Então é legal porque a gente tem um bom convívio e isso para mim é super importante, né, como pessoa e como profissional também, né? Além da consultoria que a gente acaba, né, conhecendo consultores aí do Brasil todo e trabalhando com várias pessoas, e acho que é sempre muito rico essa troca, porque a consultoria da pessoa com deficiência, ela é essencial para um trabalho bem feito, né? E realmente, assim, para poder validar aquilo ali que a gente está fazendo. E quando vocês saem juntos, tudo, você sai descrevendo tudo para eles? Nem sempre, nem sempre. Também, às vezes, né, respeitar um pouco, assim, porque às vezes a pessoa também não tá não quer afim, saber. né? Exatamente. Então, eventualmente, assim, claro, quando acontece alguma coisa que eu vejo, assim, que, né, que cabe ali, que a gente, porque às vezes a gente nota, né, que a pessoa tá querendo saber sobre alguma coisa, ou acontece alguma coisa, mas não que eu fique audiodescrevendo o tempo todo, não. É igual achar que comediante fica o dia inteiro contando piada, né? Isso, não. Não dá. Sim, precisa descansar um pouco, né? Às vezes desligar o modo Sim. trabalho. Também tem isso. E hoje, se uma pessoa quiser entrar aí na área da audiodescrição, quiser audiodescritor, o que ela precisa fazer? A audiodescrição é só sair dizendo o que tá vendo? Não, nem usando inteligência artificial para isso, né? Porque vai sair coisa que não
que não deve. Não, então, é interessante porque a demanda, ela tem crescido muito nesses últimos tempos em razão, principalmente das leis de incentivo à cultura, como a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc, que foram criadas nesses últimos anos, e todas elas exigem acessibilidade nos projetos. Então, realmente o campo da audiodescrição tem crescido bastante. E aqui na minha região, por exemplo, nós somos em pouquíssimos profissionais, então se a demanda aumentar, nós não temos aqui profissional para, vamos dizer, todos os eventos de Natal que acontecem terem audiodescrição. Não tem como, porque realmente a gente não daria conta. Então, existem os cursos livres, né, que são cursos que a gente encontra na internet, de poucas horas, né, para iniciar realmente, e depois, então, de repente, um curso um pouco mais profissionalizante mesmo, mais focado como uma pós-graduação. A PUC já está, se não me engano, na 4ª ou 5ª turma, desde que eu fiz a formação. Tem aí os melhores professores do Brasil, talvez até de fora do Brasil. Na época que eu fiz o curso, nós tivemos inclusive professores de fora do Brasil. Então, realmente, assim, existe esse campo e é uma ótima, é uma profissão maravilhosa, assim. Eu que gosto muito das letras, né, que sou da tradução, realmente é um trabalho bem prazeroso, assim. Hoje a gente vendo, né, o quanto a audiodescrição ajuda, então a verdade é que tem mais serviço do que audiodescritor propriamente dito. Então, quem quiser pode entrar nessa área, porque não vai faltar serviço, né? Exatamente. Como é uma coisa que vem crescendo muito, a gente imagina, né, que nos próximos anos realmente a demanda tende a crescer. Então, esses projetos todos esses eventos que são financiados com essas leis, eles têm essa obrigatoriedade de investir, até um percentual é obrigatório, 10% do projeto, por exemplo, tem que ser investido em acessibilidade. Então, realmente, os produtores culturais têm procurado muito e isso deve aumentar consideravelmente aí nos próximos anos. Hoje a gente já vê, por exemplo, já ter audiodescrição em livros didáticos. Já conversei aqui com convidados que, por já terem nascido cegos, falaram na escola regular era uma tristeza que solicitava o livro didático e ele só chegava às vezes no final do ano letivo, quando nem precisava mais. Imagina. Hoje já dá para a criança estudar com o livro digital, que já todo com acessibilidade com leitor de tela, as imagens tudo com audiodescrição. Então a gente vê que o assunto da acessibilidade está crescendo, né? Estão querendo acessibilizar mais as coisas. Exatamente. Então, realmente, existe uma demanda bem grande. E além de tudo, eu acho assim que o prazer de fazer um trabalho que auxilia as pessoas, né, a terem realmente acesso à cultura, à educação, é algo assim que é um privilégio, né? Não é um trabalho comum, é um trabalho super importante, relevante, que impacta realmente na vida das pessoas, né? Sim. Outra área legal que seria interessante ter mais audiodescrição é em questão, por exemplo, de religião. Afinal, os deficientes visuais têm também suas crenças, suas religiões, mas é muito comum a gente ver a Libras, né, em missas, em cultos evangélicos. Raramente você vê audiodescrições em celebrações religiosas. Exatamente. Então, olha aí, ó, e vão surgindo, as demandas vão surgindo aos poucos, né? Uhum. Até porque poucas pessoas hoje conhecem a audiodescrição. Quando a gente fala, né, sobre o recurso, são raras as pessoas que conhecem e então ainda é uma coisa bastante nova
e que, claro, quando as pessoas se dão conta da importância, passam a querer que os seus conteúdos, né, estejam acessíveis para a maioria das pessoas, e isso a gente espera que isso se multiplique, né? Quem sabe um dia a gente pode ir para um serviço de streaming, aí um Netflix, qualquer um, e ver que todo o catálogo lá tá com audiodescrição, a gente pode escolher o que quiser assistir, que vai ter acessibilidade. Com certeza, assim, no início o projeto da Netflix era somente de conteúdos novos, né? E depois eles começaram a colocar acessibilidade nos conteúdos antigos. Então, vê que já é uma demanda que cresceu aí, porque não são só o que é recente que está sendo colocado com acessibilidade, né? Sim, com certeza. Bom, caminhando aqui pro nosso final, né? O tempo passou rápido. Gostei bastante aqui da conversa. Espero que você tenha gostado. Volte mais vezes para falar dos seus outros projetos, trabalhos. As portas aqui vão estar sempre abertas. Ai, que legal, William. Eu adorei. Eu falo bastante, né? Eu sou de convidado assim que eu gosto. Eu sou daquele tipo assim que desata a falar. Mas é sempre um prazer. E ainda por cima falar sobre as pessoas com deficiência e sobre o trabalho de audiodescrição, então é a minha praia. Quem sabe aí um outro episódio trago você e a Lu para falarem mais sobre o trabalho de vocês juntas. Com certeza, vou adorar. E aí, uma pergunta aqui de encerramento que eu sempre faço para os convidados, para saber mais sobre os hobbies, os gostos deles. O que você curte fazer aí nos seus momentos de lazer, quando não está trabalhando? Você quer só dar uma relaxada? O que você gosta de fazer? Eu sou muito caseira. Eu adoro estar com a minha família, né? Minha filha, meu marido. A gente gosta muito de viajar. Então, é até aí um projeto para o futuro. É falar um pouco mais sobre a acessibilidade arquitetônica, né, nos locais, nas minhas viagens, nos meus passeios, porque a gente tem pouco conteúdo sobre isso, né, porque quando a gente sai de casa, assim, principalmente a pessoa que usa cadeira de rodas, tem que fazer um roteiro gigante para conseguir, para poder sair com segurança. Então, eu gosto muito de fazer essas viagens, planejar essas viagens em família. E é isso, assistir um filme, né, uma série. E é isso, coisas simples, né, mas que fazem aí da nossa experiência de vida mais rica, mais cheia de cultura e coisas desse tipo, né? Shows, teatros. Adoro esse tipo de programação. Legal mesmo. E nessas viagens aí já teve muitos problemas em embarque e desembarque de aeroporto? Sempre tem, William. Olha, não tem. O difícil é falar aquela que não tem. Não, com certeza os aeroportos estão todos bem adaptados, preparados para receber vocês. Nossa, a gente tem que rir para não chorar. Porque os perrengues são muitos, assim. E eu já tive umas experiências até bem traumatizantes. E então a gente acaba tendo, assim, que realmente fazer um planejamento muito bem pensado para não estragar as férias, né? Porque às vezes pode chegar ao ponto de estragar o momento ali que a gente planejou e gastou e comprou, né? Como toda pessoa. E às vezes a coisa realmente dá bem errado. Então, se não der errado, é que alguma coisa tá errada. Né? Exatamente. É isso, gente. Vou deixar aí os links aí na descrição do o Insta, o LinkedIn da Débora, o link também do projeto dela, dos quadrinhos. Vamos tudo lá conferir, vamos
prestigiar esse tipo de serviço, né? Vamos engajar para que mais conteúdos assim possam surgir. Ai, que legal. Fico muito feliz, William. Muito obrigada. Obrigada a todas as pessoas aí que estiverem conosco, nos ouvindo, e que a gente possa, assim, construir aí um mundo mais acessível, né, para todos nós. Sim, que, como eu sempre falo aqui, né? Acessibilidade não é um favor que estão fazendo pra gente. É isso aí. É um direito de todos. É isso, gente. Se você ouviu até aqui, ainda não deixou o seu like, deixa aí o seu like. Você sabe como o YouTube funciona, né? É por meio dele que ele entende que você gosta desse tipo de conteúdo e vai te recomendar mais. Comenta aí o que você achou do episódio, se você gostou, quer ver a Débora aqui mais vezes. Mas como eu sempre falo aqui, você já ouviu isso várias vezes, mesmo que você não quiser, eu vou trazer mesmo assim, porque o podcast é meu e eu trago quem eu quiser. Eu só pergunto pra fingir que eu me importo. Mas brincadeiras à parte, comentem aí. Deixem sugestões de convidados também. Como eu falo aqui, não é garantia que eu vá trazer, né? Às vezes a pessoa é inacessível, mas eu prometo ir atrás, fazer o convite. Então, deixem aí suas sugestões, compartilhem, né, esse episódio, vamos fazer ele chegar a mais pessoas. Confira aí os demais conteúdos aqui do canal, né? Eu tenho aí os meus conteúdos de programação acessível. Você que é deficiente visual, quer entrar nessa área aí, tem dificuldade em achar materiais acessíveis sobre isso, pode dar uma conferida aí no conteúdo do canal. Tem várias playlists de programação. Quem sabe alguma acaba te ajudando. E se você estiver escutando esse episódio aqui pelo Spotify, o link do YouTube vai estar aí na descrição, né? Dá uma conferida lá depois. E compartilha também esse episódio do Spotify aqui com seus amigos. Vamos fazer o conteúdo engajar nessa plataforma também. E nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal.